Bom, como que a gente faz na semiotécnica? O exame físico do sistema locomotor ele é gigante, então a gente tentou aqui resumir o exame físico como? Você pode fazer com o paciente de pé, sentado e deitado. E como que a gente faz? Compara bilateralmente, você precisa de boa iluminação, você precisa da área descoberta e da marcha, avaliar já desde a hora que o paciente chega. Na inspeção, você vai olhar aumento de volume, rubor, deformidade, desalinhamento articular, hipotrofia, nódulo, fístula, outros. Esses que a gente falou agora não pode faltar. Na palpação, presença de nodulação, abolamento, deformidade óssea articular, crepitação articular, dor, apressão ao movimento, aumento de volume articular, que pode demonstrar derrame, isso é muito clássico na articulação de joelho, ou temperatura, rubor, mobilidade articular, consistência, formato, localização e outros. Depois, um outro item é a mobilidade articular, que ela vai ser avaliada ativa e passiva, ou seja, você vai avaliar os movimentos, todos os movimentos daquela articulação. E também avaliar se tem crepitação, se tem dor, se tem limitação de movimento, se tem rigidez articular. E depois fazer os testes especiais, que tem um N enorme, e a gente procurou colocar os principais das patologias mais prevalentes dos nossos ambulatórios. Bom, é muita coisa para a gente poder discutir, e a gente fez um roteiro muito legal, essa roteirização do sistema locomotor, dá para a gente fazer um raciocínio bem importante. E agora nós vamos passar para o esqueleto articular, que entra a articulação sacroiliaca, coluna cervical, torácica e lombar. Então aqui nós temos as curvaturas normais. Normal, a gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. Mas se a gente tiver uma hipercifose, é uma alteração. Se a gente tiver uma hiperlordose, é uma alteração. Se a gente tiver desvio lateral da coluna, é uma escoliose. Então quando a gente faz a flexão do tronco, que é esse movimento aqui da direita, se o paciente tiver escoliose, nós vamos ter um desvio lateral importante da coluna e nós vamos perceber deformidade. Não só a deformidade da coluna, mas olha a projeção dos braços e a projeção do quadril. Ela muda. Então a coluna cervical, a gente precisa saber do plexo cervical e os dermátomos, então é importante da gente saber cada dermátomo desse para saber sobre a sensibilidade do membro, a gente precisa saber isso. E precisa avaliar também do ponto de vista da inspeção. Então nós vamos ver se tem abaulamento, se tem tumoração, se tem linfonodomegalia. Mas principalmente, simetria da cintura escapular e pélvica. Ah, Vanessa, mas eu não estou avaliando a cervical, mas você precisa comparar com a pélvica. Por exemplo, se o paciente tiver uma escoliose, o alinhamento da cintura escapular vai desalinhar e, consequentemente, o quadril também vai desalinhar. Como está a postura da cabeça e do pescoço? Está para frente, protuído, por exemplo? Contratura muscular e desvio lateral. Na palpação, não pode faltar a palpação do que a gente já descreveu, mas principalmente dos processos espinhosos, tem dor, por exemplo, e da musculatura. Perdão, aqui não tem acento. Então, eu tenho quais movimentos de cervical? Flexão e extensão, lateralização e rotação. Dos diversos testes especiais, a gente não pode deixar de fazer o teste de tração e de compressão, que a gente resume muito bem pela manobra de Spurling. Primeiro a gente faz uma compressão, então reduz os espaços discais. Depois a gente faz uma tração, aumenta os espaços discais. O paciente melhora depois, ele piora na tração e piora na compressão, e melhora na tração. Pode ser um sinal de doença radicular, hérnia de disco, por exemplo. E a coluna torácica? A coluna torácica é importante a gente avaliar deformidades, a gente pode avaliar durante o movimento de flexão de tronco a escoliose, e a gente pode avaliar deformidades que também nos ajuda a raciocinar e a assimetria da coluna. Não podemos deixar de faltar os processos espinhosos e nem a musculatura paravertebral, que essa musculatura paravertebral e de cintura escapular são uma musculatura muito comprometida do ponto de vista de tensão, não só postural, como de diversas outras patologias. E a coluna lombar? A coluna lombar, você tem que tomar muito cuidado com lombalgia, porque a lombalgia pode ser um sintoma relacionado à coluna lombar, mas pode estar sendo relacionado à isquemia mesentérica, à doença abdominal, doença renal, isquemias outras. Então a gente precisa saber muito bem avaliar um sintoma lombar.
Do ponto de vista do locomotor, a gente vai avaliar o paciente em pé, sentado e deitado, avaliar a marcha, a simetria das espinhas ilíacas antero-superior e posterior e póstero-superior, se tem lordose ou não, retificação da lombar, simetria dos ombros e das crestas ilíacas, vale para cervical e vale para lombar. Palpação, se a dor é localizada, se tem espasmo muscular, se tem contratura, se tem sinal flogístico e não esquecer os processos espinhosos. Uma boa manobra é a manobra de Adams, que você vai ver se a escoliose ela está estruturada ou não. Quando o paciente tentar flexionar o tronco, você vai observar a presença dessa estrutura que chama gibosidade torácica. Então ele precisa tentar encostar os dedos no chão, mas com os joelhos estendidos, não pode dobrar o joelho. Então você vai ver uma assimetria nos níveis da altura da escápula. Vale salientar que a gente não deve examinar os segmentos do esqueleto cervical, torácico e lombar de maneira separada. Então, quando você já deixa o paciente de pé, você já avalia cervical, torácica e lombar na inspeção. Torácica, cervical e lombar na palpação. Depois você faz os testes especiais da articulação do segmento, comprometido. Se é cervical, você faz cervical. Se é lombar, você faz lombar. Ok? Então, a mobilidade da coluna lombar é importante para você poder excluir causas não motoras, não ortopédicas, não reumatológicas. Então, flexão do tronco para frente com os joelhos estendidos, extensão, flexão lateral e rotação. E isso é feito de maneira ativa e de maneira passiva. Quando a gente for fazer os testes especiais, dependendo da causa, a gente vai fazer o teste específico, mas eu vou ensinar alguns aqui que são importantes. O LASEG, que é importante para avaliar problema lombar associado à ciatalgia. Então, você faz a flexão do quadril com o joelho estendido, mais ou menos a 30 a 60 graus, e o paciente vai sentir um formigamento, dormência e queimação. Cuidado, porque esse teste, se o paciente tiver encurtamento do músculo que vai fazer a flexão do joelho, nessa hora o paciente sente dor, mas não é dor do ciático, é uma dor muscular. Então, a característica da dor do ciático é queimação, ardência, formigamento. Um outro teste especial importante para a lombar é o teste de Schober. Ele é muito importante para ver mobilidade. Pacientes que têm sacroileite, têm espondilite anquilosante, ele deve ser feito e em todos os pacientes com queixa de dor lombar. Então, o que você faz? Você pega, você traça uma linha conectando as duas espinhas ilíacas póstero superior. A diquinha é aquelas covinhas que a gente tem atrás. Você faz uma ponta na da direita e uma ponta na esquerda e traça uma linha. Depois, o que você faz? Você pega nessa linha, marca 10 centímetros acima. Ok, o que você faz depois? Pede o paciente para fazer uma flexão do tronco máxima. Lembre-se, sem dobrar os joelhos. Aí você marca essa medida. Normalmente, essa diferença, que antes era de 10 centímetros, ela vai de 10 a 15 centímetros. Ela vai sempre aumentar quando o paciente tem mobilidade. Quando o paciente tem baixa mobilidade, o teste de Schober é positivo, ou seja, esse aumento foi menor que 5 centímetros. Então, o que é importante a gente salientar? Que o exame não pode ser feito fragmentado. A gente tem que fazer o exame inspeção, palpação, mobilidade, testes especiais. Vai fazer todos os testes, Vanessa? Não. Vai fazer os testes de acordo com a queixa do paciente. Está em dúvida? Faz outros testes para fazer diagnóstico diferencial. Se você não estudar referências anatômicas e a função de cada estrutura, por exemplo, para que serve o menisco, onde está a bursa, quais são os movimentos de cada articulação, por que dói nessa região, por que o seu palpar aqui dói, porque se eu palpar 1 milímetro para cima é outra coisa, 1 centímetro para baixo é outra. Então, se você não fizer essa revisão, fica difícil. Pegue o nosso roteiro, porque é o mínimo que você tem que saber. Mas eu vou deixar claro que avaliar o sistema locomotor é muito extenso e nós procuramos fazer da maneira mais didática possível. Na próxima aula, a gente vai fazer um caso clínico e tentar falar e citar as principais patologias para vocês estudarem depois. Um abraço, até a próxima.